Sejam todos muito bem-vindos ao Pace com Resenha, mais uma vez aqui no estúdio, no nosso QG, e dessa vez eu tô muito feliz, porque a gente tá começando, estamos subindo mais um degrauzinho e começando um novo quadro, que esse quadro eu pensei agora que é o Comentando Provas. E para comentar essa prova, temos o nosso primeiro convidado. Fala pra lá, Itamaró. Estamos com o Ita, já cria da casa, já apareceu várias vezes. Muitíssimo obrigado de comprar a ideia do podcast, Ita. É sempre muito bom poder contar contigo nesses momentos e fazer parte da assessoria é muito legal. Assim, tô muito feliz de tudo que está acontecendo e tudo que a gente vem construindo, né? Então, muitíssimo obrigado de você estar nesse momento aqui, da gente poder trocar essa ideia e ser o primeiro convidado aqui no Pace com Resenha, no estúdio, para a gente comentar essa prova. Gabriel, é sempre um prazer. Aliás, eu fui o Bandeirantes, né, no primeiro... aquele primeiro podcast, o piloto, foi um dia muito tenso, porque tinha acabado de chover, tava um sabão, a gente tava na terra, né? Então, você vê, eu não dirijo, mas eu sou o piloto aqui. Todo projeto piloto, a gente então aí dá uma alavancada. Nós temos aqui o Gabriel, que treina conosco na assessoria, e isso não é uma ajuda, que é um cara excepcional. Nós estamos aí fazer com que ele alavanque cada vez mais isso e traga mais pessoas, e que isso possa se tornar não só um podcast para poucos, que seja difundido para muitas pessoas, muitos corredores, que é um assunto sempre muito interessante. E a corrida é aquela coisa, né? A cada dia que passa, nós temos aí mais pessoas que praticam, e com informações tem demais, nós precisamos de coisas mais precisas. Então agora vocês já estão entendendo um pouco por que eu tô chamando ele. Porque o homem gosta de falar. Ô Ita, e assim, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre, além das suas vivências, das suas experiências, que são sempre muito enriquecedoras, é você trazer um pouquinho de como que foi essa última prova que você fez, que foi a Guará. Guará Trail Run. Então, essa Guará, você usou ela como um laboratório, né, que a gente vem conversando para a La Mission, que já vai vir na sequência. Para a La Mission, que vai vir agora em agosto. Agosto. Quando que ela acontece? Ela inicia a partir do dia 15, e a cada dia tem uma determinada distância, né? Nós temos 80, temos 110, aí veio 55, 35, 15 e 7 quilômetros. E você vai para quanto? Eu vou para os 80K. Que você foi o ano passado? Foi o ano passado, eu não completei ela, tá? Mesmo porque meu treinamento estava bem abaixo, e eu fui porque eu queria conhecer grande parte da Serra Fina. E esse ano, com um pouquinho mais de treinamento, vamos tentar ali poder tá fechando ela e concluindo. Então você foi o ano passado para La Mission. Quanto que você chegou, como você falou que você foi cortado, quanto que você chegou a fazer o ano passado? O ano passado, em termos de quilometragem, por volta de 40 quilômetros, eu fui até o posto da Nativa Serra Fina. Eu lembro que você tinha comentado comigo que o teu objetivo você sabia que você não ia conseguir completar. Sim. Gente, e quando a gente fala não conseguir completar, não é que ele não tem a capacidade de fazer os 80 quilômetros. Esse cara aqui já fez prova de mais de 100, 200 e lá vai cacetada. O ponto é que a La Mission tem algumas prerrogativas, até por conta da estrutura, do ambiente, tá numa trail da natureza ali, de degradação, né? E aí ela limita o tempo de chegar em determinados pontos. Então tem os checkpoints, né? Então, se você não chega naqueles checkpoints com um determinado tempo, você é cortado da prova, né? E é isso que a gente tá falando aqui. Mas aí você fez... Qual foi a distância que você conseguiu chegar? Eu cheguei por volta da maratona, praticamente.
Então chegou ali 43... 40 e pouquinho, a gente deve estar nos 40, 42, alguma Só que coisa assim, quando você fala 42 de quilômetros naquele lugar, é um absurdo, né? É um absurdo. Você estava falando até com relação aos checkpoints. Na verdade, são coisas necessárias. Tá? São necessárias porque a cada distância que você vai, o corpo vai se degradando um pouco. Sim. Tá? Então, eles fazem uma estimativa que se até determinado ponto você chegar e dá até tempo de você descansar, relaxar. Se você não chega dentro de determinado ponto, significa que para o próximo ponto, dificilmente você vai estar concluindo a chegada lá. O que torna um risco a prova, porque a prova Sim. é uma prova para que as pessoas curtam a natureza, fecham montanha, Se desafiem. Tem a galera, logicamente, que está ali para ganhar, para competir, e tem um valor financeiro até razoável para quem vai tá na prova. Uhum. E como a gente está ali para participar, então se você não chega até determinado ponto de uma forma assim saudável, eles tiram você da prova porque você coloca em risco a tua saúde, né? Em risco a tua saúde. Apesar que você vai lá, você precisa ter testado médico, tudo, assina que você é capaz, mas cada prova é até uma sensibilidade diferenciada, nem todo dia é dia de praia, né? Não, e eu lembro assim, que o teu objetivo nessa prova era, de você ter comentado comigo, era passar pela Serra Fina, né? Então, e a Serra Fina, eu queria que você falasse como que é esse lugar, assim, geograficamente, assim, em altimetria, como é que é? Na verdade, primeiro, essa prova é realizada em Passa Quatro. Tá. Em Passa Quatro, em Minas Gerais, e a prova em si, ela tem uma elevação muito bruta, tá? O que é a elevação, para quem não sabe? A elevação significa o quanto você vai subir. O quanto você vai subir. Larga do ponto zero ali, do nível do mar, de altitude. Mesmo ali. Que você suba e desça, ele vai somar o quanto você atingiu de elevação. Tá? E a prova os 80 quilômetros tem mais de 5 mil de elevação, ou seja, quase mais de 5 quilômetros de subida. É muita coisa. E quando a gente fala de subida, não estou falando de estradão, eu vou estar subindo num percurso tranquilo, não. Ele é um percurso assim com bastante pedra. Não tem asfalto, né, cara? Não é asfalto, é no meio da natureza, é no meio de trilhas, e você está ali meio que uma escalaminhada. Sim. Uma escalaminhada. E para nós aqui, principalmente mais no interior, se torna um pouco difícil, porque a gente não tem relevo, né? Não tem relevo para isso. Por mais que a gente tente fazer algo similar, a gente nunca vai chegar no que está ali. Eu estive lá agora na Guará. A Guará é uma das poucas provas que tem uma elevação muito boa. Nós tivemos ali em torno dos 35 quilômetros, uma elevação em torno de 2.000 e pouquinho, para 35 quilômetros. O que é uma boa elevação. E já entrou até como um treinamento para mim poder estar podendo concluir assim. Então a gente coloca ali, imagina 80 quilômetros, que se de carro já é uma quilometragem muito extensa. Tá? E a Serra Fina, ela envolve praticamente ali, uma grande parte dela, praticamente quase toda essa metade que eu tinha feito no ano passado, e do restante ali é o restante das serras que tem ao céu ao redor. Tá? Aí até você retornar e chegar em Passa Quatro. Então a gente faz a Serra Fina, tem mais ou menos ali em torno de 40, 50 quilômetros, depois a gente pega e desce para Passa Quatro. Então, e o teu objetivo, eu lembro do ano passado, que você estava ali nos trancos e barrancos com os treinamentos. Gente, os trancos e barrancos com o treinamento dele é 200 quilômetros mês, 300 quilômetros. Esse mês agora que ele estava indo para Guará, ele fez 400, que eu lembro. 400. E aí, isso é um mau mês de treinamento do Itamar. Então, assim, mas o teu objetivo naquele momento era passar a Serra Fina, você conseguiu fazer isso. Não significa que você não atingiu o teu objetivo. Naquele momento era fazer aquilo, você foi lá e fez. Sim, eu queria passar, principalmente num trecho, uma crista da montanha, chama Passo dos Anjos. Tá? Onde você passa, é uma crista onde você passa e imagina a montanha sobe assim, você tem um trajeto ali bem no centro ali, que deve ter mais ou menos, não sei, eu diria assim, 1,5 metro, alguma coisa, e a montanha... Penhasco de um lado, penhasco do outro, e o Itamar no meio ali. E o lugar é muito bonito, então eu queria passar... Não é uma distância longa, mas é uma distância que requer um pouco mais de habilidade também. Para passar nesse trecho, tem que ser no percurso de 80. Nesse pedaço, não necessariamente. Você pode passar no percurso ali dos 55 quilômetros também. Entendi. Dos 55 quilômetros você passa também. Que já é uma ultramaratona, né? Lembrando, ultramaratona é 42, 195, mais 1 metro. Justamente. Aí o que acontece? Essa prova ela traz até uma coisa diferenciada na missão pra gente. Por exemplo, eu me inscrevi nos 80 quilômetros. Tá. Se eu chegar na Pedra da Mina, que eu acredito que seja por volta do quilômetro 28,
Gente, mas quilômetro 28 são horas e horas para chegar ali. É. Tá? É muito difícil chegar lá. Inclusive, é um dos pontos mais altos, um dos picos mais altos do Brasil. Tá. Pedra da Mina. Tá legal. Quando chegar ali, se eu falar, cara, não tô legal, não tô me sentindo bem, eu posso, ao invés de seguir para os 80, acredito que 110 também deva ter, eu não acompanhei muito 110, me deixei só para os 80. Então, você chegar ali e falar, olha, acredito que 80 talvez eu não consiga fazer. Você tem a oportunidade de poder encaixar no 55. Sim. Só que você entra encaixando no 55, você não está escrito 55. Você vai ter sua colocação como depois que o último do 55 chegar. Sim. Se tiver, tipo assim, 100 pessoas no 55 chegar a 100, você vai ser o 101. Entendi. Mesmo que você possa ter chegado na frente de outras pessoas. Mas isso até é um posicionamento ajuizado, né, Ajuizado, cara? porque assim, tá... como você falou, aqui você vai... não, beleza, vou treinar, vou me preparar e tal. Chega lá na hora, dá alguma zebra, porque prova é muito de dia, né? Isso. Chega lá e fala, cara, não tô bem, não tô preparado. Cara, você tem que ter reconhecimento, maturidade, falar, ó, vou aqui, não, dane-se o pace, dane-se o resultado, mas aqui eu chego bem. É melhor você chegar, né, ali e tal, bem, com saúde, ninguém te resgatando no meio do nada, e né, mesmo Itamar? porque o resgate ali é uma coisa... Eu lembro que você comentou, eu guardei muito isso. A única que você falou, cara, tô morto e tal. Ô, amigo, irmão, a única pessoa que vai fazer você chegar, que vai te tirar daqui, é a tua mãe. É a tua mãe, porque a mãe revira o mundo. Não chega helicóptero, não chega moto, não chega meleca nenhuma. Não chega nada. Então, mas assim, agora para você ter uma noção. Para o corredor chegar naquele ponto e entender que ele tem que descer, sim, é uma luta muito pessoal dele, porque você se propõe uma coisa, você quer fazer aquela coisa. Uhum. Aí chega no momento e fala, não, peraí, agora aqui eu tenho que preservar minha integridade. Preservar minha integridade. Então, se o corredor chegar ali, não é demérito para ninguém. Se ele descer ali, mesmo porque depois de subir na pedra mesmo, você faz uma descida, e todo mundo fala descida, mas a descida é pior do que a subida. Não, todo mundo fala, cara. O mais difícil na corrida, na minha humilde opinião, não é a subida, porque a subida você precisa ter cardio. Precisa ter cardio, a tua força, você consegue você trabalhar a força, mas para descer... A descida você tem que ter ligamento. Porque olha... Você tem que ter ligamento, você precisa ter tendão. A qualquer momento. A gente treina bastante subida, faz muita força, mas descer... A gente não tem terreno para tudo isso, né? Então, e você ficar ali... Eu não estou falando de coisa de que você vai ficar ali 2, 3, 4, 5 horas, não. Lá na Guará que eu tive lá, era 35 quilômetros, eu fechei com 9 horas e 20 lá. 9 horas, tudo bem que eu me perdi, então isso aí saiu fora da programação. Não, mas isso aí não vai entrar. Então, você tá puxando o assunto, vamos entrar na Guará, né? Porque a Guará esse ano eu não lembro ano passado, acho que o Rafa comentou comigo, vai ter a Guará, vamos e tal, não sei o que. A gente tinha acabado de fazer, ou tava na iminência de fazer IP1, não sei. E aí eu lembro de ter comentado contigo, falou, cara, essa é pedreira, vamos pra IP1 primeiro, pra você sentir como é que é correr na terra e tal. Isso. E depois, ano que vem, se você sentir e tal, você vai pra Guará. Como que é essa prova? Você foi agora, foi semana Eu fui esse final de semana agora. Esse fim de semana. Hoje a gente tá gravando o podcast dia 23. Então foi no dia 18. Dia 18, 19. Nesse fim de semana aí. Foi no sábado. No sábado. Esse podcast a gente vai exibir ele daqui, porque agora a sexta é o da Flavinha, e aí na semana seguinte a gente vai exibir ele. Então, conta pra mim como é que foi a prova, assim, mas antes da prova, o que você fez para se preparar? Como foi a tua preparação? Como que foi a tua cabeça? Você estudou o terreno, não estudou o terreno? Eu lembro de vocês comentando no grupo que teve briefing do organizador, depois onde vocês ficaram, como é que foi, a logística para voltar da prova. Faz esse aparato aí de como que foi. E o que foi legal, o que funcionou e o que não funcionou, enfim. Legal. Bom, primeiro, para quem não conhece, Águas da Prata fica ali na região de Poços de Caldas. E para quem conhece um pouco Poços de Caldas, sabe que a região de Poços de Caldas é uma região vulcânica. Tá. Ela fica bem ali na encosta de um vulcão, tá? Então daqui tem Poços de Águas da Prata, devemos ter ali mais ou menos 198, 200 quilômetros. De Ribeirão Preto até Água da Prata. De Ribeirão Preto para lá, tem em torno de 200 quilômetros. Tá.
Durante o período de treinamento, como é que ele foi? Foi baseado basicamente em treinos na terra, subindo e descendo. Tá? Como nem Fazer sempre... rampa mesmo. Fazer rampa mesmo. Como às vezes nem sempre a gente tem também a disponibilidade de poder ir na terra, a gente acaba também entrando no meio do asfalto. Tá. E aqui em Ribeirão tem alguns locais favorecem a gente para isso. Alguns locais. Uhum. Então, tivemos ali no Guaporé, tivemos na Leão 13, dentro ali do Parque Curupira, que eu até rodei uma maratona lá, mas você roda uma maratona, 42 quilômetros lá, deu praticamente 900 metros de elevação. E lá em Naguará, a minha prova tinha um pouco mais que 2.000 metros de elevação. O ganho de elevação dentro do Curupira, acho que não é nem tão alto, mas assim, o que ele judia é o ângulo, né? A angulação. Então, detalhe, lá você sobe e desce. É o asfalto, né? Uhum. E o asfalto ele é um pouco prejudicial para as articulações. Sim. Então, a terra não, a terra já ajuda bastante isso daí. Então, nós tivemos um período, já pensando inclusive lá na La Mission, que nós estávamos debatendo agora, já para entrar como preparação isso daí. Então, nós levamos... nem todos que foram com a gente vai na La Mission, mas nós tivemos o Rafael, que ele foi fazer os 10 quilômetros. Na verdade, ele queria entrar lá para os 18. Então, eu falei, quando a pessoa... Tenha juízo. Quando a pessoa tem um bom potencial para pegar pódio, essas coisas, não adianta você adentrar muito em quilometragens. A não ser que você já seja uma pessoa experiente, já tenha passado determinado período. Então, o que acontece? Ele entrou nos 10 e ele pegou pódio. Eu vi, foi segundo ou terceiro? Ele foi, se não me engano, acho que terceiro. Da categoria? Da categoria dele. Mas o tempo dele foi muito bom. Ele fez por volta de 1h15, 1h16. 1h16, um percurso de 10 quilômetros. Lá foi muito bom. Então, o que acontece? Ele tá num momento legal para ele poder fazer isso. Aí nós tivemos... Esse ano não teve 25. Não teve 25. Aí teve 18 e os 35. 18 nós tivemos o Gabriel Grafietti, que foi lá, foi o Chinor e foi também a Raquel. Tá? Todos para o 18. Todos para os 18. Lembrando que para os 10 quilômetros para cumprir os 10 quilômetros, teria um período... Desculpa, eu esqueci até o período que tinha. Eu sei que os 18 quilômetros você teria... Tem o tempo de corte igual a gente estava falando da La Mission. Justamente. Você só não lembra qual que é o intervalo. Eu sei que os 18 quilômetros você tinha 4 horas para poder estar cumprindo 18 quilômetros. 4 horas. No caso, teve pessoas que acabou chegando um pouquinho, mas como a prova era muito extensa, a prova tinha 9 horas de tempo limite, então quem chegou um pouquinho ali depois não teve problema, conseguiu concluir, o que eu acho que é muito bom, é muito motivador. Saudável isso, muito saudável para motiva, né? E de repente para não ficar colocando pilha numa pessoa que de repente em determinado momento da prova não está bem. Sim. Tá? Não vai fechar a prova com 4 horas, é uma coisa diferente, mas nós temos aqui 9 horas de prova, então tá toda a estrutura, o pessoal tá ali aguardando. Então, tem esse bom senso, essa tolerância eu achei essa tolerância foi muito legal para isso. E depois, pro final, teve os 35 quilômetros. Legal. Que teve ali em torno de 2.000 e pouco de elevação, uma prova, e essa elevação foi muito bruta que nós tivemos ali. Nós tivemos poucos trechos assim de estradão. Os estradão nós tivemos na parte inicial, mas mesmo assim com as subidas bem íngremes. E ali em determinado período da prova nós tivemos também alguns locais assim, mas tudo muito pouco. Entendi. Muito pouco. Aonde a gente passava muito por trilha, muito por mata fechada. E nos 35 ali nós tivemos uns momentos de cachoeira, que a gente entrava mesmo ali para atravessar a cachoeira de um lado, do outro. Caramba. E... Teve que nadar? Não teve que nadar. Era água no meio da canela. Assim. A água não chegava nem no meio da canela, era um pouquinho menos. Era um pouquinho menos. Mas tudo assim com muito limo, a gente tinha que ter muito cuidado, tinha que ter bem devagar mesmo para poder a gente estar ultrapassando ali, né? Então nós tivemos todos esses trajetos assim. E a prova iniciava às 6 horas. Para todo mundo? Estourou Não, iniciava-se às 6 horas para os 35 quilômetros. Teve um atraso, ela acabou começando às 6h20. E às 7 horas ela fechava ali de início para todas as outras distâncias. Legal. Todas as distâncias. E nós tínhamos ali até às 3 da tarde. Aí acabou como 9 horas, ficou para as 3h30 para poder estar fechando. Entendi. Então foi uma prova assim que... se você tinha questionado com relação, se a gente estuda para a prova, como é que assim. Gente, quem vai para a prova de montanha tem que estudar trajeto. O trajeto. Tem que estudar. Mas estuda trajeto ou estuda altimetria? Não, você tem que estudar tudo. Não só altimetria, porque onde você sobe, você desce também. E para quem faz prova de montanha, a gente sabe que a descida normalmente é até um pouco pior. Tá? Porque você não consegue velocidade, você consegue velocidade, mas você não consegue. Não consegue. Então você tem que subir, você tem que entender onde você vai subir, onde você vai descer, buscar informações, que tipo que é o piso que você está passando. Você sabe que é terra, mas muitas vezes são pedras, porque a Águas da Prata foi tudo
Pedra. E pedra grande, pedra pequena. De todos os tamanhos que você pensar. Porque tem as pedras menores que vai te derrubar mesmo, que não trava e rola e tal. Então você precisa ter um calçado apropriado. Sim, nesse percurso também, igual nós tivemos lá a prova lá no final do ano, nós também fomos lá Ipeúna, tinha muita erosão. Tá. Muita erosão que você entrava bem no meio dela e um pé atrás do outro para poder passar. Um pé atrás do outro. Foi uma prova que eu achei que sim, foi o Rafael, que é meu amigo lá, foi uma prova bem organizada, ele sempre organiza bem a prova, apesar que... Da Guará. Da Guará Trail, tá. É uma prova bem organizada, apesar que teve alguns momentos chaves lá que eu tive um pouco de dificuldade. Eu achei que se tivesse algum staff, alguma indicação melhorzinha lá, poderia ter... que você comentou comigo que você passou reto um trecho, e aí você não viu a marcação e tal, aí você se perdeu. Me perdi, mas na verdade eu sei que foi um pouco... Como é que assim, porque assim, nas corridas de asfalto é tudo marcado fechadinho por cor. Como é que é isso para quem nunca correu, para as pessoas entenderem? E como é que você se localiza? Como é que faz, assim? Fala um pouquinho disso aí. Nas provas de montanha, essas coisas, como teoricamente são caminhos que as pessoas nunca passou e no meio da mata deve ter fácil de se perder. Por mais que você estude. Por mais que você estude, mas não é um local que você tem um conhecimento grande. Ou de repente, se você passa uma vida ali, não quer dizer nada. Sim. Então você... É um pouco difícil. Então, hoje em dia, já dispõe do GPX, que é um mapa que você pode baixar ele no teu celular ou no teu relógio GPS, depende da forma que tá lá. E ali também eles colocam a estrutura de marcação, como fitas, eles tiveram fitas fitas laranjas, vermelhas e uma outra fita lá também, de acordo com a quilometragem. Para marcar o trajeto. Para marcar o terreno. Me perdi. E aí? Aí que, se você se perder, vai chegar um momento que você vai encontrar alguém da prova. Porque a prova, ela faz um circuito. Tá. Ela faz um circuito. Então, vai chegar algum momento que você vai pegar. Por exemplo, aonde eu passei. De cara, quando eu estava descendo, era um estradão, eu vi a placa 18 quilômetros aqui. Eu olhei assim, vi 18 quilômetros. Tá. Eu não vi a minha de 35 aqui. Entendi. Tá? E depois, passei nela direto. Passei, fui descendo. Lá na frente, eu vi uma plaquinha, 35 quilômetros. Pensei, opa, tô dentro, né? Tá certo. Tá certo. Olhei no meu GPS. Tava certo. Só que eu não tava sozinho, eu tava com outras pessoas. Então eu falei, pô, as outras pessoas estavam juntas, que estavam até um pouquinho na minha frente, então estamos dentro, né? Entendi. Aí quando eu cheguei lá embaixo, aí eu fui informado, falou, olha, você passou do ponto, você vai ter que voltar. Eu tinha passado, eu não sei quanto tempo. Então, mas deu uns 2 quilômetros e pouquinho. 2 quilômetros? 2 quilômetros praticamente. E você passou só 20 minutos do tempo de estouro da prova? Eu passei 20 minutos do tempo mas 2 quilômetros... Não, então, tudo bem. Mas nós estamos falando para ir, né? Mas estamos falando de uma prova de montanha, né? Não, porque assim, 2 quilômetros tá, entendi. Se é no asfalto, você coloca um pace de 5, 6 ali, ó. Acabou, você 20 e poucos minutinhos você tá de volta, né? Então. E ali não é bem assim, né? Nossa, e assim a gente fica desgostoso primeiro, por ter... a gente começa a se culpar, né? Fala, puta, como que eu não vi? Como que eu não prestei atenção? Mas essa é a cobrança normal do ser humano ali. Então, aí eu voltando com as outras, tinha mais 3 pessoas, eu até voltando com as outras pessoas, tinha um primeiro ponto ali, nós achamos que era naquela. Falamos, não era. Não era. Aí voltamos um pouco mais, aí nós encontramos aonde era a placa dos 18 km, o pessoal virava à esquerda. A nossa era dos 35, estava um pouquinho para dentro da placa. Mas se você passar um pouquinho, se você passar devagar ou caminhando, você vai ter essa noção, você vai identificar. Mas aí, como era um estradão, uma coisa, eu falei assim, bom, até agora aqui eu perdi um determinado tempo, vou tentar recuperar um pouquinho. Você acelera um pouquinho o passo, então você corre o risco de não poder estar visualizando isso. Entendi. Mas estava lá a placa, estava certa a placa lá. Entendi. Aí voltamos, pegamos, aí a gente já... Você acha que a sinalização não foi um ponto a se questionar da prova? Não, mas eu achei que ali naquele momento, se tivesse algum staff, como era um ponto de onde você fazia fazer uma bifurcação, se tivesse uma pessoa ali, seria mais interessante do que lá embaixo, onde eu encontrei a pessoa que não era, não provocaria isso. Mas assim, isso aí dá um desânimo na gente, porque o que acontece? Você está em determinado ritmo da prova. Você está focado ali, você está ali. Aí, de repente, você praticamente fica 1 hora atrás do pessoal. Sim. E você começa a correr sozinha. Sim. E o pessoal que estava comigo, eles foram até determinado ponto, porque a prova tem uma dificuldade muito elevada. Aí eles pararam. Entendi. Aí eles pararam, falaram, não vai dar, vamos chegar depois, tá? Eu falei, não, eu já tô aqui, eu já entro. Não, agora eu vou, já tô no meio do rolê. Nem for como treinamento eu entro, eu vou tentar chegar no prazo. Não deu, não tem problema, eu vou tentar chegar no prazo.
E eles ficaram para trás, ou seja, daí praticamente eu comecei a correr sozinho, né? Entendi. Aí comecei sozinho. Aí quando você corre sozinho, aí, cara, Essa prova, de fato, você usou ela como treinamento para a La Mission. Como treinamento. Porque a La Mission agora vai vir, é o dobro da distância, né? O dobro e mais um tanto bom. Mais um tanto. E a altimetria são parecidas, porque vocês compartilharam no grupo, era um negócio absurdo, que parecia uma montanha-russa ali, ou você estava subindo ou você estava descendo, não tinha trechos de plano. A forma de você correr lá, basicamente, onde você vai passar é praticamente quase o mesmo. Quase o mesmo. Inclusive ali na Guará nós tivemos trechos lá que você tinha que pegar, corda mesmo, que você só na perna e na força você não passaria. Nossa! Então, chegava vários trechos de corda para você passar. E na La Mission também tem alguns trechos assim. Entendi. Tem alguns trechos assim. E na La Mission também tem bastante pedra, mas não é muito igual a Águas da Prata. A Águas da Prata tem muita pedrinha pequenininha. Pedrisco, assim. Pedrisco, teu pé vai machucando ali. Entendi. Coisa, né? Como que foi, um pouquinho assim, a logística da prova lá da Guará? Como é que foi, assim, que você se organizou para o deslocamento, aonde ficar, assim, e durante a prova você estudou o mapa, enfim, como é que foi isso? Não, legal. Para ir para lá, que nós temos mais ou menos cerca de 200 quilômetros. Daqui de Ribeirão até... De Ribeirão até Águas da Prata. Tá. Aí eu fui com mais 2 alunos, que foi a Raquel e o Chinor. Lembrando que o Chinor, a categoria dele é 70 a mais, né? E a Raquel é um pouquinho mais nova. E eles foram nos 18 quilômetros. Aí nós locamos um carro. Aí logou, tal. Nós locamos um carro e aí nós chegamos lá, ficamos num acampamento que chama Paiol. Legal. E esse Paiol, ele fica assim, mais ou menos 800 metros da linha de largada. Bem na estrada de Poços de Caldas, próximo ali ao pedágio. E assim, é um local muito legal, onde eles já tem... Mas, então, isso que eu ia te perguntar. Se dorme na barraca, como é que é? Já, você tem que levar a estrutura? Como é que é isso? É um camping. Então você pode ir de motorhome, você pode usar a estrutura deles que tem já a barraca armada. Você aluga, quero com a barraca, tá lá a barraca montada, com chãozinho. Toda a estrutura, banheiros, toda a barraca com colchão ali. Você só leva roupa de cama. E tem também a opção de você levar para a tua própria barraca. E aí você tem um espaço de grama lá, você monta e tal. E tem também alguns quiosques, algumas casinhas de alvenaria. Ah, tá. Então você tem um chalézinho. Um chalézinho, assim. Seria um chalé. Então você tem 4 opções para você escolher. Nesse Paiol aí. Você recomenda isso? Recomendo. Muito bom. É muito legal. É camping, né? Próximo à largada? O mais importante, 800 metros dá para você ir e voltar a pé da linha de largada. Inclusive você escuta até a própria locução da prova ali, já falando. Então fica próximo, essa proximidade é muito boa. Então nós locamos o veículo, aí nós já chegamos lá por volta de... Vocês foram na sexta? Fomos na sexta. A largada era no sábado. A largada era no sábado. Então nós saímos ali por volta das 6h20. E eu cheguei lá, um frio. Puta. E aí, como é que é, cara? Frio mesmo. Como é que é, assim, durante a prova, o que você precisa levar? Você tocou no ponto do frio, mas eu vou expandir um pouquinho. Como é que é a organização sua, pessoal, na prova? Porque eu estou imaginando que não vai ter ponto de hidratação, um coolerzinho com aguinha lá, essas coisas assim. Como é que funciona um pouco isso? Eles têm esses pontos de hidratação, alguns pontos dependendo a distância da prova. Tá? Então nós tivemos ali, acredito que devo ter tido ali uns 3, 4 pontos. Tá, mas é igual assim o que o pessoal está acostumado a ver no asfalto? Não, porque no asfalto a pessoa dá copo, essas coisas para você. Lá não dá nada disso. Você tem que ter tua própria garrafa. No caso, é uma espécie de um squeeze que você pode carregar, ou aquelas garrafinhas de soft que você coloca ali, que ela é mais maleável também. Mas você tem que levar, assim, você não larga só o corpo, você tem que levar uma mochila e tal. Veja bem, você tem que levar, no mínimo, equipamento obrigatório, você tem que ter mochila de hidratação com 2 litros d'água.
Tá. Isso é obrigatório você ter. Qualquer distância. Qualquer distância. Não, aqui nós tivemos uma distância de 10 km, essa obrigatoriedade não tinha. Tá. Mas dos 18 e 35 teria. Uhum. E você poderia ser, esses 2 litros d'água, poderia ser de repente 1 litro atrás e 2 garrafinhas de soft de 500 ml. Entendi. Então, você tem que portar contigo, você tem que largar com 2 litros d'água. Isso mesmo. E você repõe a cada ponto que eles têm ali. E esses pontos, eles não são assim precisos. Tipo assim, não são a 3, 5 quilômetros. Igualzinho no asfalto. Não é preciso. Porque depende muito do grau de dificuldade da prova. Às vezes pega um percurso mais fácil, então eles jogam mais para frente um pouquinho. Percurso mais difícil, eles puxam um pouquinho pra gente. Então eles têm toda essa estrutura. Então nós temos a mochila de hidratação, que é obrigatório. Você tem o kit de primeiros socorros. Tá. Com cada um monta o seu ou tem... Não, tem um mínimo básico, tem um mínimo que é obrigatório. Tá. Você tem que ter... E aí cada prova tem a sua? A 18 e 30 são todos iguais, tá? Não, eu tô falando assim, os itens do... São iguais os itens. Tá. Independente se você vai fazer o 18 e 35, o kit de primeiros socorros ele é igual. Tem atadura, tem antialérgico, todo medicamento tem que ter alguma ali, coisa para fazer uma imobilização. Também ali, você tem ali uma atadura, você tem que ter esparadrapo. Então é primeiros socorros. Entendi. Tá? Só para de repente uma emergência você ter contato com eles. Tá ali sozinho, num lugar totalmente ermo, que vai demorar para chegar um socorro. Me cortei, uma leve torção, alguma coisa, pelo menos um paliativo para você poder sair de onde você está. Legal você tá falando isso, porque teve um story que eu tava vendo lá do organizador da La Mission. Como é que ele chama, o moço? Paulo Lamin. Então, ele tava fazendo reconhecimento do terreno para a prova, e no meio do morro, lá no alto do topo da montanha, assim, mudaram um acercamento lá, e ele não viu, tava correndo, pegou ali a canela dele, assim, e abriu um ferimento gigante, abriu um corte, assim. E assim, então é importante você carregar isso. E ele gravou assim, gente, ele falou da importância de carregar o kit de primeiros socorros, porque você tá ali numa situação extrema, né, cara? E sozinho. E normalmente você tá isolado, tá? Então. Até você chegar num ponto de apoio, alguém que possa te auxiliar. E às vezes, o que eu queria dizer, assim, até pessoas que já conhecem o percurso pode se lesionar, né? Pode se machucar. E o cara, assim, é o dono da prova, ele conhece a Serra Fina como ninguém ali e tal, o percurso da La Mission, ele que mapeia, ele que faz. E o cara abriu um corte gigante na canela ali e tal. E isso pode acontecer com qualquer um. Entendeu? Desde quem está fazendo pela primeira vez, quem faz pela 10ª vez, porque as pedras, as coisas estão ali. Mas, eventualmente, tudo, no caso você falou da La Mission, que é o Paulo Lamin ali, tudo tem dono. Tudo tem dono hoje em dia. Aí o que acontece? Sempre eles modificam alguma coisa. Colocam uma cerquinha, faz alguma coisa diferenciada. Escondida ali, passa batido, não olhou direito. Põe uma porteira, põe um gado, alguma coisa. Às vezes tem cachorro, alguma coisa. Então, assim, nunca é sempre igual. Nunca é sempre Entendi. igual. Então aí no seu kit estava com água, estava com kit de primeiros socorros, o que mais? Bastão? O bastão é opcional. Você utiliza ele caso você queira ou não. Tá. Então a gente deduz assim, se você é uma pessoa que tem o hábito de utilizar o bastão, leva porque ele vai ser muito útil. Se você é uma pessoa que, eu não utilizei, será que vai ser legal? Não leva porque ele vai te atrapalhar. Mas eu sou a favor de todo... desculpa, mas eu sou a favor de todo mundo ter e treinar com bastão e se adaptar ao uso do bastão. Com certeza, cara. mas aí eu diria porque assim, no caso do treinamento. Sim, não vai chegar na véspera da prova, passar lá na Decathlon, comprar um bastãozinho e bora. Mas acontece. Mas treina com o bendito do bastão, porque assim, você vira um trator, cara. Você transpõe o obstáculo muito mais fácil, muito mais rápido e tal, do que ficar lá engatinhando. Muito mais fácil. Gente, existe um estudo que diz que diminui em 20% o esforço físico teu durante a prova. E é verdade, é muito verdade. Só que é aquela coisa, você tira um pouco das pernas, mas direciona para os braços, para outro. Mas você realoca, né, cara? Justamente. Você equilibra um negócio que tá sobrecarregado, tá sobrecarregando as pernas e tal, e você otimiza para distribuir melhor esse esforço no corpo, né? Justamente. Uma outra coisa que é obrigatória, apito. Apito. Apito, gente.
Apito é imprescindível. E não arruma apito meia boca, não, tá? O apito da final do juiz da final da Copa do Mundo, né, Da cara? Champions League. Leva aquele apito que se escuta de longe. Porque como a gente está muito isolado, fica muito distante um do outro, e tem um detalhe, à medida que você vai avançando na quilometragem, vai cansado. O apito, você vai perdendo aquela força momentânea. Então, o diafragma para de trabalhar, filho. Aquele apito que depois fica assim, Ué, dá pra zoeira, mas tem a Rose lá no Titanic, não é? É bem assim. Puta exemplo lá, então, que ela tava lá, ficou 5 minutos no gelo lá. E, gente, porque a gente perde um pouco porque a hidratação da gente vai desidratar bastante. Por mais que você beba água, tudo, chega uma hora que a água nem desce muito e você começa até a dosar onde você vai beber ou não, porque você não consegue muito, dá até ânsia. Porque a água esquenta e a própria distância, e você mexe muito com os órgãos, são muitos móveis, chacoalha bastante, então a boca seca muito, às vezes até para você falar, dá um pouco de trabalho. Fica pouco, para de ser palatável o negócio. A desidratação. Até a alimentação também. Chega uma hora que você não consegue comer, tomar o gel e tal, aí você precisa comer mesmo. Justamente. E assim, a alimentação, por exemplo, na prova da Guará. É por tua conta. Você leva se você quiser ou não. Então, a gente sempre leva. O que a gente pode levar? A gente pode levar castanha, alguma barrinha, o gel de carboidrato, isotônico, que é uma coisa que a gente leva. Então, não dá para encher a bolsa, né? Mas agora essas coisinhas que são básicas e que nos ajudam, a gente transporta ela. A mochila, mais ou menos, fica com quantos quilos? Para uma prova de 35 aí que você fez? Olha, acho que uns 5 quilos dá para... Então, além disso, cara, então além de correr, você tem que treinar lombar aí, fazer treinamento de ombro. Tem que fazer. Então, assim, corrida não é só perna, não. Não, e corrida de montanha, principalmente, precisa fazer bastante fortalecimento, tá? Porque os membros inferiores, posterior, panturrilha, eles são exigidos assim ao extremo. E se você tiver um espaço, capricha também no alongamento que vai ajudar bastante. E essa que você fez, a Guará, numa escala de dificuldade aí, fala, acho que só da sua distância, assim, do que você já entrou, foi para deserto, já foi para geleira, já foi para tudo quanto. Numa escala aí, sei lá, de 0 a 10, ela fica ali num grau de dificuldade pra gente entender. Olha, então, eu vou te perguntar, de dificuldade, vou emendar, de dificuldade e de organização. Tá, eu vou falar assim o seguinte, porque ela tem uma elevação, nós já explicamos sobre a elevação aqui, que ela é muito pesada em uma distância muito curta. Entendi. Por exemplo, eu tenho na La Mission para fazer, vão colocar 5.000 metros de elevação. Ali eu tive mais de 2.000 metros de elevação, mas em 35 quilômetros. Entendi, que é menos da metade da prova, de uma outra prova. E grande parte da prova, ainda ela não teve, a elevação foi muito abrupta. Então você sabe, você vai subindo, você pega um planinho, de repente ela começa a subir, a elevação fica muito grande em um curto espaço. Entendi. Tá? Então eu diria que ele entre 8,5 9, porque de dificuldade. De dificuldade, porque realmente ele é muito difícil. E a La Mission, para o pessoal ter um parâmetro de comparação? A La Mission é 10. É 10. É 10. Não, mas isso no Brasil ou no teu gabarito? Não, no Brasil, porque de todas as provas que eu fiz, por exemplo, a última prova que assim, uma maior que eu fiz a prova na Argentina, a Patagonia Run, que eu fiz 100 milhas. Tá? E fiz também a UTMB em Paraty, que 100 milhas vezes 3,6, acho que dá né? 164 quilômetros. Não, 1.640. 1,6, né? É 1,64. Nossa Senhora. 1.640. Eu fiz 110 lá também em Paraty, tá? Todas provas difíceis, mas a da La Mission é uma prova muito difícil, é 10 mesmo de dificuldade, porque tanto você sobe com um grau de dificuldade muito grande, quanto você desce também muito agressivo. Muito agressivo Legal. mesmo. Ô, Ita, eu esqueci de te perguntar, quando a gente estava falando dos equipamentos, e o calçado? O calçado? Bom, você tem que usar o calçado de trilha. Tênis de trilha mesmo, Tênis de não trilha. É bota. Não, na trilha, independente da distância, usa calçado de trilha.
Tênis. Porque você vai... Não, e tênis, né? Não é, não é bota de trekking, não. Não é bota, porque a bota de trekking não serve para isso. Não. E ela vai acabar com o teu calcanhar. Vai comer mesmo. Eu já tinha amigos que já perdeu até toda aquela pele traseira, assim, que já perdeu, porque achou que era... Porque a bota, normalmente, ela é bem mais rígida. Sim, trabalhar menos. Tudo bem que o solado dela é bem, mas ela é bem mais rígido e não dá aquela mobilidade do teu tornozelo. Tá. Fica um pouco mais... eu tenho proteção. Não tem, porque você tem que ter aquela maleabilidade para você poder saltar de um lado para o outro e poder fazer a movimentação. Legal. Então, eu uso atualmente para fazer esse tipo de prova, eu tenho tênis da Salomon, eu tenho tênis da Roca, mas eu gosto mesmo do da Decathlon. O da Decathlon, eu falo isso para todo mundo, cara, a Decathlon é subestimada nos equipamentos que ela produz. Eu acho que, mas eu acho que é um pouco responsável, ela é meio irresponsável por isso, porque ela não coloca junto, é difícil você achar outras marcas dentro da Decathlon além das marcas próprias, né? Então, ela quer empurrar na estratégia dela de comunicação ali, de marca, o produto dela e ponto final. O produto dela é bom, sabe? Para mim, os tênis de trilha da Decathlon são um dos melhores que tem para quem tá... Eu não vou nem falar para quem tá começando, mas de um modo geral, porque eles são estáveis, eles são, além de confortáveis, assim, e ele tem bastante cravo ali, né? Que vai te dar uma aderência muito grande, né, e cara? eles aderem mesmo. Você pode subir na pedra que eles não te deixam na mão. Eu ia te perguntar isso, assim. Eu já vi muitos tipos diferentes de calçado de trilha, né? Tem o com os cravos mais salientes, que é o caso do XT8 da Decathlon, que você usou e é o que eu tenho, que eu gosto muito, porque me dá essa segurança de gripe. Mas tem uns com os gripes menos salientes ali, com os cravinhos menos salientes. Como é que funciona isso na hora que você vai comprar um calçado, assim, no tênis? Aí existe algum... Não você, assim, o que você pode falar disso? É que o calçado de trilha é igual o calçado quando você compra para correr no asfalto. Você tem um calçado que você pode comprar para treino, tá? Você tem o calçado que você pode comprar para competição, você tem o tênis de placa que você pode usar para bater o teu RP, tá? E na trilha também tem a mesma coisa. Entendi. Tem vários tipos de calçado. Tem um tipo de calçado que, para pedra, essas pedrinhas pequenas e terreno assim, mais leves, aí já fica bem menor. O cravo. O cravo é um cravo bem menor. Quando a pedra é um pouquinho maior, o cravo também já é um pouquinho maior. Inclusive, o formato dele embaixo modifica um pouquinho. Aí ele serve para barro também, que é maior para o barro também. E para os caminhos mais agressivos, um pouquinho maior o grip dele ali, aí ele já adere mais. Entendi. Já adere mais. Isso assim, eu tô falando do meu lado do amador, tá? Porque pro profissional, às vezes para ele pode modificar um pouquinho. Por quê? Porque ele tem ritmos diferenciados. Ele é um cara que já tem habilidade e domínio do terreno que ele tá. Como aqui eu não tenho isso, então eu tipo assim, também não posso... Você precisa zelar pela tua segurança de completar a prova. Eu tenho que zelar pela minha segurança e também não tenho condições de eu chegar a comprar um tênis pro barro, um tênis para pedrinha. Quer dizer, eu vou ficar Você vai pegar um que vai te atender maior leque de possibilidades. Justamente, é dentro disso que eu uso. Entendi, mas pelo que eu entendi, assim, depende muito da prova que você vai disputar e do clima daquele dia, né? Então, assim, se é uma prova que tem mais estradão ali, rolado ali, você vai pegar uma que vai ter os cravinhos, mas uns cravinhos menores. Bem menor. E se tiver, por exemplo, se tiver que atravessar rio, se você tiver que atravessar, escalar muita pedra ou descer pedra, que você vai precisar de muito gripe, o cravo vai ter que ser maior aí. Um pouco maior para mim. Entendi. No meu caso, eu fiz uma corrida lá no Aconcagua, e eu fiz com o grip mediano, inclusive com o próprio tênis da Decathlon. Naquela época, eles até me auxiliaram de uma forma para que eu pudesse testar o tênis. Eu fiz com grip intermediário, e foi muito legal, praticamente. Assim, porque você vai para uma prova que é mais rolada, você não precisa... Porque assim, quanto mais maior o grip, mais material, o tênis fica mais pesado. Você vai fazer mais força para usar aquele tênis. E o tênis segura um pouquinho nesse caso. Entendeu? Né? Então, se você consegue otimizar o equipamento nesse sentido, é muito melhor para você, né? Com certeza. E o bom deles são os valores também, que tem os valores bem acessíveis. O da Salomon são bons tênis, mas são tênis, logicamente, que acabam e tal. É importado e a gente não faz tanto
a gente não é tão competitivo assim, né, Atlântico de Elite, para poder estar entrando aí nessa vaga. Então. É legal a gente bater esse papo, a gente pode até marcar depois de novo para ficar falando sobre tênis propriamente dito, porque o pessoal gosta, né? Tem vários canais. Porque aí. é uma coisa que realmente a pessoa é fundamental. Tudo começa por onde? Pelos pés. Pelos pés, então preparação física. Se, com os pés ali eu vou correr, estou tranquilo. Então eu vou me preparar para isso. Mas se não tiver o calçado adequado, aí é lesão, nada favorece você. Legal. Então tá, Ita. Então falamos de equipamento, falamos da prova, como se hidrata ali e tal. Então aí você correu, chegou. Corri, cheguei. Aí, e depois? Já pegou, montou no carro e veio embora, tomou um banhão? Qual é que foi o rolê? Porque a vida continua, né? Então. Então, eu já cheguei, aí eu fui a pé até lá, mais ou menos 800 metros até lá no camping. Já tomei um banho, o Chinor e a Raquel eles tinham chegado bem antes, né? A prova dele era 18 quilômetros, já tinham tomado banho, se alimentado tudo e vim embora. No meu caso, como eu cheguei, eu gastei o tempo da prova, era 9 horas, eu gastei 9 horas e 20, até passei. Mas assim, eu nem almocei, não comi depois. Por quê? Primeiro porque já estava tarde. Segundo, depois de um período muito longo, o estômago ele fica muito enjoado. E para esse tipo de coisa, aí o que a gente faz? A gente parte pro líquido. Entendi. Você se hidrata muito primeiro. Aí eu fui pro pós-treino. Entendi. Aí vai pelo pós-treino, para ele poder trazer tudo aquilo que você precisa. Né? O pós-treino, para quem não sabe, é um pozinho aí, cheio de um monte de coisa aí, que cada um tem o seu, e aí você tem que experimentar um monte, se adaptar, vai ter whey, vai ter BCA, vai ter um monte de aminoácido aí e tal, que vai te recuperando e te nutrindo, né? Só que em formato de líquido, né? Aí você mistura, adiciona água e tal e manda para dentro. E tem que ser o líquido, porque o sólido, ele demora para fazer essa absorção. Então o líquido, sei lá, em 20 minutos, meia hora, o teu corpo, como você chega com a carência de vitaminas e de líquido, ele já absorve de uma forma mais imediata. Entendi. Agora, até quebrar todo o alimento, transformar tudo, fazer toda aquela transformação, demora hora. Entendi. Então a gente parte pro líquido depois, aí entramos no carro e de lá já viemos mais 2 horas e meia. Cara, eu ia te perguntar uma coisa, mas agora eu não tô lembrando. Mas aí entrou no carro, veio embora e tal. Cheguei com as pernas duras aqui. Era exatamente isso. Como é que foi o pós, assim? Porque, assim, eu acho que 35 quilômetros num ganho de altimetria desse, a gente pode falar que é umas 2 ou 3 maratonas. Pode considerar isso, porque o esforço... Como é que é a recuperação? Faz um contexto, assim, do regenerativo para você voltar no que você está hoje, assim. Apesar de tudo, eu ainda tenho um bom preparo, tá? Mas saiu da prova, entrei no carro, o carro fechado, o ar-condicionado baixo, cara, meu estômago... Revertério. Nossa, depois eu tive que pegar um saquinho, até eu vomitei. Na verdade... E o Chinor dirige devagar, né? Não, que tava, eu realmente fiquei com o estômago ruim, mas assim, na verdade nem vomitei, aquela ânsia, aquela coisa assim. Sim. Então foi mais isso, tá? Só que você quando é um mal-estar. É um mal-estar. Aí você entra dentro do carro, você chega, fica parado. Essa imobilização tua faz muito mal. Tá? O ideal é você acabar a prova, voltar no dia seguinte, você tem um espaço para você tomar um bom banho, fazer um alongamento, caminhar um pouquinho. E no caso eu não tive esse tempo, já cheguei, já entrei dentro do carro e já voltei. Somos CLTs, né? Então precisamos render. A vida continua, né? Então. Aí o que acontece? A hora que desce do carro... Nossa, nem anda. Nossa! Porque esfriou o corpo. Você precisa tomar cuidado, você se apoia no carro, vai devagarzinho, o controle motor não é o mesmo mais. Eu sempre falei que tem uns amigos que a gente fazia maratona, falava, quando você corre maratona, você termina naquele bem-estar, é uma coisa, mas quando você entrega tudo, você perde aquela coordenação, você vai deixando tudo para trás. Então pode acontecer de uma hora você perder a coordenação motora e cair. Nossa! E eu já vi gente cair, parece que é brincadeira, mas acontece. Agora depois disso, a minha recuperação do dia... no dia eu cheguei, não estava legal assim o estômago, mas assim, cerca de 2 horas, um pouquinho, eu descobri que tinha em casa uma sopa lá. Mas é o líquido que você está falando, justamente. Entendeu? Aí a Cris foi lá e esquentou para mim, cara, foi assim,
passou a mão Batata. assim, batata. Aí, Na real, eu acho que a Cris já tava sabendo, já tava esperando. Eu falei, vai chegar esfomeado, que vai comer até os rebocos da parede. ela me conhece muito Já bem. vou deixar a sopa pronta no Ó, jeito. também há 36 anos de casado, né? Então ela já conhece o mato catalanhão, né? Aí ela deixou lá e por incrível que pareça, eu achei que nem fosse comer, né? Eu comi 2 pratadas de sopa. No dia seguinte, eu estava sentindo um pouquinho... O estômago voltou já? Não, o estômago daquele dia já ficou ok. Tá. Eu estava sentindo... Aí segunda-feira já tinha que trabalhar, né? De manhã eu estava sentindo a parte interior da coxa, os adutores estavam sentindo bastante, tá? Mas panturrilha, o restante do corpo estava tudo ok. Já cheguei em casa, aí foi assim, o dia da alimentação. Entendi. Porque aí eu comi quase o dia inteiro. Esse dia eu não fiz nada, eu fiquei só por conta da recuperação, só repouso. No dia seguinte eu entrei e fui fazer bike, fiz 30 minutos de bike, para ativar a circulação, para tirar um pouquinho daqueles resíduos que ficam ali impregnados. Aí eu fiz bike no dia seguinte, já no outro eu já consegui correr. Mas assim, correr no ritmo pace de 7,5, 8. Bem regenerativo mesmo. Trote. Mas olha, e distâncias curtas também. Por incrível que pareça, eu acabei fazendo uma distância maior. Sabe que, imagina que você está correndo, está se sentindo tão confortável. Eu falei, cara, depois de uma prova daquela, eu não sei nem como eu estou correndo. Então, eu corri ainda, deu 15 quilômetros ainda. Ai, meu Deus. Mas assim, super confortável, cheguei bem, fiquei bem o dia inteiro. Entendi. No dia seguinte, entrei com a bike novamente. Porque também a gente não pode abusar. Entrei com a bike novamente. E agora já estou treinando normal. Aí já zerou. É normal. A única coisa que vai modificar é que o pace ele vai baixando, tipo assim, era 8 para 7,30, tá 7, ele vai baixando de forma gradativa. Porque você não pode correr forte. Porque aí a lesão vem mesmo. No regenerativo, é melhor você... É melhor bike, corrida, natação? O que você acha que é mais interessante? De imediato, eu sempre gostei e orientei que fizesse bike. Ergométrica ou normal? Ergométrica, porque é estacionário, você consegue ter um controle da carga que você vai utilizar. Você tem uma regularidade ali do exercício. E você determina, tipo assim, aqui é igual esteira, aqui eu consigo determinar que eu faço 20 minutos. Entendi. Se eu saio na rua, pode acontecer que isso não aconteça. Por causa de trânsito, a localização, aí eu pego subida de descida e ali está sob o seu controle. E é importante no regenerativo você ter regularidade do movimento. Isso é super importante. Entendi. E nada de carga. Entendi. Faz só rodagem. Só para girar o corpo. Só para girar o corpo, tirar aquela oxidação que o organismo impregna nas partes musculares nossas. Legal. Precisa ser assim. Importante falar isso, cara, porque muita gente fala, cara, o que tem de especialista de TikTok e Instagram aí falando que regenerativo tá batendo RP aí. Então, é igual quando a gente se faz treino de tiro, que você vai lá e entrega o máximo. Depois você tem que dar umas voltinhas, normalmente ele é cerca de até 1 quilômetro. É super importante o desaquecimento que o pessoal fala. Justamente, por causa disso, justamente para desintoxicar toda aquela oxidação que vem no teu organismo ali, né? Porque gás carbônico, essas coisas, vai oxidando você. Entendi. E agora qual que é o teu feedback para a prova? Imagina que eu tô aqui, eu sou o organizador da prova. O que você falaria para ele aqui agora, assim? O que foi bom? O que dá para melhorar? O que você gostou muito? O que ano que vem daria para agregar? Sei lá. Faz o teu fechamento da Guará Trail Run. 35K. E o Rafa é meu amigo, tá? Então, aí, pronto. E o Rafa é meu amigo. E vamos fazer ele assistir. Mas eu tenho que prestar colaboração. Uma coisa assim, é um cara super legal, sensacional, o cara como pessoa, administração. Todo o pessoal que trabalha na Guará é um pessoal sensacional. Mas eu acho assim, por exemplo, eu estou fazendo uma prova, eu achei que num dia antes, essa estrutura não deveria estar montada. Eles montaram no dia. Montaram no dia. Se eu não tenho condição de montar um dia antes, de repente porque por segurança não dá, eu tenho que chegar cedo e deixar toda a estrutura montada. Tá. Porque a largada acabou sendo adiada em função de a estrutura estar sendo montada, entendi. Algumas coisinhas ali. Então, é coisa mínima, mas isso é estamos procurando pelo em ovo, tá? Justamente. E assim... Não vai entregar, não vai diminuir o tamanho da prova, não vai diminuir a qualidade. Não vai diminuir, mas eu acho que assim... Dá para aperfeiçoar. Vamos olhar com... Eu sou bem rigoroso comigo, tipo assim, horário é horário. Sim, combinado é combinado. É combinado. Se é marcado às 7 horas, pode ser 7h10, 7h20? Até pode, mas assim, desde que haja alguma justificativa plausível.
Ó, porque vai vindo 2 ônibus de corredor e aconteceu um acidente, alguma coisa, então, aí tudo bem. Mas eu acho que no geral, não, isso falhou. Durante o percurso da prova, não. O percurso da prova, ele é feito para isso mesmo. É uma prova de montanha, com todas as dificuldades possíveis. Então, o percurso está tudo dentro. Impecável. Não tem problema, impecável. Para que a prova se propôs, está tudo dentro. Entendi. Tá? Eu achei que, no caso, a diferenciação com relação às quilometragens, ele colocou através de fitas. Entendi. Eu me lembro que tinha a vermelha, que era a minha. Acho que a outra era laranja e uma outra de uma outra cor. Ah, entendi. Tá? Aí o que acontece? Só que isso... às vezes, tipo assim, no mesmo lugar onde passa o 18, passa os 35. Entendi. Tá? E às vezes pode acabar passando os 10 também. E às vezes uma fita sobrepunha a outra. Entendi. Mas às vezes o próprio vento... às vezes é uma fatalidade ali do momento, mas enfim, se em vez de, sei lá, às vezes você não usa fita, às vezes usa uma estaca ali que mitiga essa questão da sobreposição, já resolve o problema. Justamente. Às vezes é eles fazerem essa avaliação, se o que está sendo usado para sinalização é o melhor cenário ali. Eu acho que quando está no meio da mata, que você vai, estou nos 35, estou no meio da mata, legal, não tem problema, coloca a fita. Só que eu acho que deveria ser assim, sempre amarela, uma cor de fácil visualização. Entendi. Nos outros, eu estou ali que entre 18 e 35 está igual, coloca a setinha 18, 35. Entendi. O local de fácil visualização, local que a pessoa está específico ali, coloca uma fita visível. Entendi. Tá, uma fita visível. Eu acabei errando lá, que eu comentei até com você, que eu errei entre 18 e 35, desatenção minha, tá? Mas se tivesse uma pessoa ali, ou a marcação tivesse um pouquinho mais próxima, eu não teria errado. Entendi. Tá? Mas lembrando que aí foi desatenção minha, mas ficou essa observação também. Não, dá pra... Cara, sempre dá pra melhorar. Sempre dá pra melhorar. Eu acho que a ideia é essa. Então. A ideia é essa. Outra coisa, olha, eu tenho 9 horas de prova. Eu até cheguei depois. Sim. Tá ok. Mas eu cheguei em torno de 20 minutos aproximadamente depois. Tá. Toda a estrutura de apoio, o cara não pode abandonar ali, tipo assim, bateu 7 horas, 8 horas, tá acabando o pessoal, talvez o pessoal vai desistir, o cara abandonar e vai embora. Não, tem que esperar o último chegar. Tem que esperar o último chegar. Por mais que ele não receba a premiação de corte, você tá ali por conta disso, pô. Você se inscreveu numa prova para ter o respaldo e segurança disso, né? Isso, então isso é um ponto de observação que o pessoal tem que estar ali. Eu cheguei, já estava desmontando, mas esse é natural, porque eu passei do prazo, realmente isso aí está ok, já estava desmontando tudo isso, eu cheguei com 9 horas e 20, a prova tinha 9 horas, já está tudo desmontado, mas aí tá ok, disso não falar. Entendi. Mas pelo menos tem que ter o pessoal ali que está arrumando alguma coisinha. Porque vai que, por exemplo, no seu caso, você chegou com 9 horas e 20 porque você errou o caminho. Preparo você tinha. Mas imagina uma pessoa que chega com as mesmas 9 horas e 20, só que caiu pressão, só que torceu um pé, pode acontecer. Entendeu? Então precisa ter. E às vezes passou um posto de controle que o cara tava bem. Mas de repente acontece isso. Não, cara, fui correr agora, fui fazer o longo ali do quilômetro 2, virei o pé. Entendeu? Então é possível. É factível de, sei lá, nos últimos 500 metros a pessoa foi olhar o relógio, desatenção, pisou numa pedra, ainda mais no trail, assim. Então, mas assim, onde estava as posições de hidratação estava ok, tá, eu acho que estava tudo ok. Não faltou, teve hidratação, todo momento. O pessoal que estava lá foi muito solícito, tá? O pessoal para ajudar, olha, você quer continuar, você tá ok, tá tudo bem com você? Beleza. Se não, podia parar lá, que eles tinham radinho, mandava mensagem, tava tudo ok. Então, e o percurso também era bem agressivo, mas faz parte do contexto daquilo que a prova ofereceu, né? Então, o percurso era um percurso bom. O percurso era um percurso trail bom. Bom. É isso daí. Difícil, porque fazia parte. Não, mas isso aí é da dificuldade da prova, É da dificuldade da prova, mas é isso daí. Então... Inclusive, na verdade, se você for analisar em termos de tempo para quilometragem, você fala assim, 35 quilômetros. Fazer em 9 horas tá... Pô, tá de sacanagem, tá de sacanagem, irmão. É 5 horas uma maratona, cara. Justamente, mas não funciona bem assim. Calma, Calabresa, calma, sociedade. Não, o pessoal que tem a oportunidade de treinar nesse terreno, o pessoal que é elite, essas coisas, os caras fazem tranquilo isso daí. Não, Ita, então assim, muitíssimo. Vamos encerrar o bate-papo. Inclusive, eu vou fazer um adendo. Esse é o primeiro. Como o primeiro é um piloto, se vocês estão reparando, já está escuro, porque enquanto piloto a gente teve um problema na primeira gravação
Então a gente tá aí no meio ajustando tudo que a gente perdeu um pouco de conteúdo, então tivemos que regravar muita coisa, então por isso aí tomou mais tempo e a luz baixou. Mas eu queria muito te agradecer, porque eu acho que falta isso, esse comentário, esse bate-bola, eu acho que no nosso nicho, no nosso cenário. É muito legal isso que a gente tá fazendo. Obrigado por topar. E agora a gente tem que fazer as outras, assim. Vai vir La Mission, vai vir, sei lá, vai vir Ipeúna, vai vir um monte. Então, também, né? A gente tem que fazer, tem que ampliar, trazer mais gente aqui. E se a gente conseguir trazer pessoas com propriedade, assim, os organizadores das provas aqui, bater um papo. Porque esse quadro o Comentando Provas, eu acho muito legal. E muito obrigado por você topar e fazer parte e querer fazer parte disso junto comigo. Eu acho que isso deveria ser quase uma obrigação das pessoas que participam, transmitir a real sensibilidade do que foi a prova, tá? Lógico, cada um tem uma visão, mas o trajeto é o mesmo. Então, quer dizer, pelo menos a pessoa que vai na prova, ela já não entra desavisada. Sim. Tá? Ela já vai entendendo mais ou menos a dificuldade da prova, os tempos, o que a prova oferece, a prova é boa ou não. Tá? Eu sempre falo ao pessoal que existem algumas vertentes, tipo assim, várias visões. O cara que ganha tem uma visão, o cara que é intermediário tem outra, e quem chega atrás tem outra. Sim. Então, se entrevistar o cara que chegou em primeiro lugar, o cara teve uma outra visão. Pra mim foi tudo ótimo, tudo muito bem. Ele chegou e foi primeiro. O do meio fica lá, teve um pontinho ali que faltou água, mas tudo bem. E o último pode falar assim, não teve nada pra mim. Então, mas essa sensibilidade é muito boa que a gente repassa para as pessoas e para trazer mais pessoas para as provas mesmo, porque a gente querer... somente o trail, hoje em dia está bastante em evidência. O ano passado, na La Mission, bateu recorde com mais de 4.000 pessoas. Esse ano já está indo com mais de 5.000 pessoas. Olha isso, cara. Inclusive, o Kids, tá? Já tem mais de 300 pessoas. De Kids. Como assim, cara? De Kids. Mas no meio do mato? No caso, não entra no meio do mato, mas entra em trilha, assim, que é a pessoa que seja... Muito guiada que ali e tal. Tudo guiado, com subida, descida, um percurso. Que legal. Assim. O ano passado foi uma coisa inaugural, já está com 300 crianças já. Puta merda. Então você vê como que o trail tá em ascendência. Tá em ascendência. Nós tivemos uma espécie de um seminário, vamos dizer, um seminário sobre corridas. Sim. Só que nós falamos só sobre corrida de asfalto. Sim. Porque não tinha ninguém para falar sobre corridas de montanha. Então vamos criar essa propriedade, vamos nos tornar autoridade nesse assunto, porque gabarito você tem muito. Inclusive, só aproveitando o gancho, agora começa uma pós-graduação em corrida de montanha. Já legal. Na própria La Mission já começa já as primeiras aulas e eu tenho aí 8 meses para estar me aprofundando. Que legal, cara. Então assim, vamos trazer muito conteúdo sobre corrida de montanha, tá, pessoal? Se você gostou, clique em gostei, se inscreve, ativa o sininho para você sempre ficar atento dos conteúdos. E muito obrigado, Ita. Vamos trazer muito conteúdo mais de montanha agora nesse formato. E vem com a gente, ó, porque aqui o Pace é do que, Ita? O Pace é da resenha, Ita. É que nós mudamos. Como que é Não, comentando prova, pô. Então vem com a gente, porque hoje a gente tá no Pace da resenha. Comentando provas. Valeu. Tá certo. Valeu pra vocês. Valeu. Ei, se liga no que vai rolar semana que vem. Falando de classificação, você teve esse ano na São Silvestre, em 2024, né? Foi. Foi a melhor colocação tua lá, né? Foi. Fala pro pessoal aí o tempo, como é que foi a colocação aí. Eu fiquei em 15º geral da prova. 15º, cara. 15º, 53 minutos. 53. Lembra o cara que queria fazer abaixo de 1 hora? Pois é. 7 minutos. 7 minutos. Mas você tá entendendo quem tá... Peraí, eu preciso até... Peraí. Não, gravou. Você imagina que deu a largada 7 minutos. Olha o que é 7 minutos. Tá maluco, pai? 2 km e tanto. Pra você ter ideia, pra mim conseguir esse... Qual que é o pace médio disso aí?
3,15, 3,20. 3,15, 3,20 por quilômetro é mais ou menos... Qual em quilômetros por hora? Mais ou menos. 15, cara. É... Uns 18, 19 por hora? Por aí. Acho que é uns 18, 19 por hora. Aí, meu amigo, pega a tua esteirinha, a esteira que você tem no seu prédio, coloca lá no 18 e vê quantos segundos, não vou nem falar minutos, quantos segundos você consegue sem cair, porque a probabilidade de você cair é gigante se você não segurar lá no negócio. Vê quanto tempo você fica na esteira. O cara ficou 15... Nossa, até babei. O cara ficou 15 quilômetros